como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vale só lembrar para quem já nos ouviu que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, e essa metáfora é encontrada no Gênesis. Assim como Eva estava em Adão e saiu da sua costela, a igreja estava em Cristo antes da fundação do mundo, e essa é a razão pela qual o soldado romano abre uma costela de Jesus, sai água e sangue, porque o pai iria edificar uma esposa ao último Adão, ao seu filho. Amém? Nunca é demais a gente lembrar isso, já foi tema de tantos ensinos. Eu gastava 5 dias para explicar isso, agora eu falei em 1 minuto, eu tô ficando bom. Agora, primeira bênção espiritual, diga comigo, eleição. E tenhamos em mente que tudo isso trata da nossa natureza em Cristo, daquilo que precisamos nos tornar. Uma das verdades que, de fato, não apenas precisam ser resgatadas no campo teológico, elas precisam ser experimentadas na vida prática, Melk, é a eleição. Gente, talvez não tenhamos vivido em uma geração tão carente de aprovação quanto a nossa. Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais procurando sermos aceitos, aprovados? Quanto tempo, quanto valor nós damos à opinião alheia? Há cristãos hoje tão moles, tão fracos na sua identidade, que qualquer opinião alheia fragiliza os irmãos. Sabe por quê? Porque você não experimenta, talvez nem conheça teologicamente, e se conhece, muitos de nós não experimentam na vida prática o que é a eleição. A grande notícia do Evangelho é a seguinte: você e eu somos pecadores, 3:23 de Romanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a boa notícia é, somos pecadores, estávamos destituídos, separados da glória de Deus, porém Ele nos escolheu. Então nós precisamos compreender o que é a eleição e o poder que a eleição tem de nos confirmar, gente. Queridos, se você tem consciência que Deus te escolheu em Cristo, que importa a opinião dos homens? Agora nós queremos falar sobre uma igreja relevante e é algo que o Espírito Santo está enfatizando sobre ocuparmos, sobre influenciarmos as áreas da sociedade. Nós queremos isso, mas espera aí. Você vive pela opinião alheia, como é que você vai influenciar? Você está sendo influenciado. A gente está procurando a aprovação, mas a primeira bênção espiritual é que Deus nos elegeu. E a eleição é uma obra totalmente de Deus. É graça o nome disso, que Paulo explica em toda a sua doutrina. Agora, de fato, precisamos compreender. Agora, temos um temor sobre eleição. Todo bom pastor arminiano tem um temor e merece nosso respeito, porque é temor. Qual é o temor que a gente tem sobre eleição? Se nós ensinarmos que os irmãos foram eleitos por Deus e que isso é um fato consumado, todo bom pastor diz assim, aí os irmãos vão tudo pro bordel. Eu fui bem longe, bem chulo, porque é isso que os caras pensam. Não, se você ensinar que eu fui eleito e que isso é um fato consumado, os irmãos vão mergulhar no pecado. Vai todo mundo voltar pro crack. Mas, já não são eleitos. Olha o que o texto diz. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos... Bom, vamos tentar de novo. Para que fôssemos... A eleição é para a santificação. Charles Haddon Spurgeon disse que a evidência externa da salvação é a santidade. Alguém que foi salvo externa isso em uma vida santa e irrepreensível. Não há como ninguém ser alcançado pela graça de Deus na eleição e isso inclinar essa pessoa a mergulhar no pecado. João diz na sua epístola, quem é nascido de Deus não peca. Obviamente nós estamos num processo de santificação, de transformação e de renovação da nossa mente. Sim, o que começou a boa obra está tornando pleno até o dia de Cristo, Filipenses 1,6. Sim,
Mas se você deliberadamente peca, já não há mais remissão de pecado, é o que a Escritura diz. Você não foi salvo. Você não foi eleito. Então, a eleição é para a santificação e ela é a primeira bênção espiritual. Ok? Deus nos escolheu. Aleluia? Então você não precisa se preocupar mais se as pessoas curtiram a sua foto no Instagram. Porque Deus escolheu você. Glória a Deus, irmão. Uma benção, uma benção. Vai economizar o 4G agora.